Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho e hoje a gente vai dar sequência no livro A Formação Social da Mente, de Vygotsky, onde a gente vai tratar do capítulo número 2, o desenvolvimento da percepção e da atenção. Vygotsky vai abrir o capítulo com uma questão que servirá de norte para nós. Como a fala introduz mudanças qualitativas na sua forma e na sua relação com as outras funções? E aqui de início ele abre com duas conclusões de dois experimentos. O primeiro é o de Kuller. Kuller vai analisar que os macacos antropóides eles são limitados pela percepção. Entende-se então a partir disso que, aparentemente, as crianças não parecem evoluir da forma como os macacos antropóides se encontram, porque as crianças apresentam funções psicológicas superiores, enquanto os macacos, funções psicológicas inferiores. Aqui cabe a gente fazer rapidamente uma pequena diferença. A função psicológica superior da inferior seria aquilo que difere o homem do animal. A maioria dos animais que a gente conhece, eles apresentam as características necessárias e o entendimento necessário para coletar os seus alimentos ou abater outros animais para ter a sua alimentação. O ser humano, além dessas qualificações, ele consegue moldar o ambiente de modo a produzir os alimentos e não apenas coletá-los. Ele consegue fazer uma plantação, ele consegue fazer uma criação de animais para que assim ele tenha constantemente a lã, a carne, o leite, para que ele possa se alimentar. Essa é uma comparação bem rasteira, mas que talvez facilite o seu entendimento para compreender essa distinção que é feita aqui no livro. Vygotsky também revisa os experimentos de Binet e Sturm. Esses concluem que as crianças de até 2 anos de idade têm a percepção limitada, porque eles descrevem objetos isoladamente. Já as crianças maiores, elas conseguem observar as relações ocorridas entre objetos diferentes. Vygotsky então refaz esse experimento que Binet e Sturm haviam realizado, só que agora ele pede como resposta mímica da parte das crianças. E ele percebe que agora as crianças conseguem responder acerca das relações dinâmicas entre os objetos. E ele chega à conclusão que, na verdade, o problema das crianças não era a dificuldade de percepção, mas sim a limitação da linguagem, também chamada de percepção verbalizada. Vygotsky então consegue mostrar em seus experimentos que mesmo nos estágios mais precoces, a linguagem estava ao lado da percepção. Ele começa a perceber que a linguagem ela tem um papel essencial na resolução dos problemas, mesmo sem a utilização da verbalização. Então ele vai entendendo que pensamento e linguagem caminham juntos. Vygotsky nos apresenta que esse período de percepção limitada no ser humano ele é muito curto. O ser humano tem uma percepção ampliada. O ser humano observa não apenas a forma das coisas, mas ele vê a ideia por trás dessa forma. Como no exemplo que nós demos do relógio. Quando nós olhamos para um relógio, nós não vemos apenas ponteiros, números, traços, um vidro, um círculo. Nós olhamos uma ideia, é um relógio. No entanto, em pacientes com lesão cerebral, é percebido que eles têm dificuldade de identificar um relógio. Eles vão olhar para aquele objeto e perceber algumas tiras de metal, alguns números, um círculo, mas não conseguirão, terão dificuldade de identificar que aquilo é um relógio. Ou seja, eles conseguem ver cada objeto isolado, mas não fazem a associação que liga tudo aquilo, convertendo esses objetos, ponteiro, números e etc., em um relógio. Eu te apresento aqui agora o último experimento, o melhor de todos eles e o mais conclusivo para nós. Bom, é pedido para que as crianças, ao verem determinada figura aparecer numa tela, apertassem uma tecla. E o que eles observam é o seguinte: quando isso acontecia, as crianças elas agiam por impulsividade. Rapidamente elas olhavam e queriam apertar, olhavam e queriam apertar. Isso era um comportamento bem parecido com o comportamento dos chimpanzés, como nós falamos no capítulo anterior. Agir por impulsividade. Então as crianças elas tinham um comportamento hesitante. Elas olhavam a figura, olhavam para a tecla, essa não é, e enquanto a dúvida havia, a mão se movimentava junto com a dúvida e com a hesitação da criança, né? E aí nós vemos que eles mudam a atividade, ou melhoram, qualificam a atividade, onde eles pedem agora para que as crianças observem figuras que são colocadas nas teclas. Ou seja, imaginando que aparecesse uma bola na tela, agora havia uma figura na tecla de um tênis de futsal, para que a criança ligasse uma coisa a outra. Se a figura de um bule fosse colocada na tela, uma das teclas seria, por exemplo, uma xícara, para que a criança fizesse essa associação. E essas crianças,
em idade de 4 e 5 anos, elas perceberam que agora a atividade ficou muito mais fácil. A hesitação, ela reduziu. Com esse signo que está colocado sobre a tecla, facilitou-se a realização. E ela agora começa a olhar na tela a imagem que aparece e vai até a tecla correspondente fazendo uma associação. Então nós temos aqui primeiro a troca de respostas hesitantes por respostas estruturadas. Segunda coisa é que com o auxílio do signo houve uma ruptura do comportamento primitivo para o comportamento psicológico superior. Outra coisa que também a gente consegue perceber é que o ser humano, diferente do animal, ele consegue reconstruir a sua percepção, e aqui nós observamos com o auxílio de um signo. E aqui nós poderemos comparar esses signos colocados sobre as teclas nesse experimento com a questão que foi levantada no início do capítulo por Vygotsky. Os signos aqui apresentados sobre as teclas que facilitam o trabalho das crianças, eles são comparados às palavras, são comparados à linguagem. A fala é esse signo que controla a atenção da criança, que auxilia ela a modificar a situação que se apresenta para que ela atinja os objetivos esperados. Diferente daquilo que seria com os macacos, esses problemas para eles certamente seriam insolúveis. Uma forma de facilitar a compreensão é entendendo que talvez para o macaco a percepção ela é unidirecional. Ele olha para uma única direção na tentativa de solucionar os seus problemas. A criança ela consegue fazer como se fosse uma fotografia panorâmica da situação. Ela olha tudo à sua volta de modo a perceber as coisas que estão ao seu redor e que possam auxiliá-la na resolução do problema com o auxílio da fala. A criança também tem a capacidade de se localizar à frente e atrás. Ou seja, aquilo que ocorreu lá atrás na vida da criança é capaz de transformar o seu presente de modo a auxiliá-la na resolução de um problema futuro, o que aumenta o campo de ação da criança para frente e para trás. E assim a gente encerra o capítulo número 2. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, faça o seu comentário, compartilhe para mais pessoas. Logo eu vou postar o vídeo do capítulo 3. Não perca. Até o próximo vídeo. Tchau!